Nós começaremos agora o estudo sobre o Apocalipse. Amém? São 22 capítulos do Apocalipse que a gente tem que ler e entender minuciosamente. Nós estamos vivendo no final dos tempos. A gente já vem avisando isso, já tem muito tempo que a gente tem avisado. Só que, infelizmente, muitas pessoas esquecem ou não levam a sério, ou pensam que isso não vai ser para agora. Em toda a sua vida, você imaginaria estar presenciando o que você está presenciando nos dias atuais? Você não imaginava, nem eu. Nem eu que sou pastor há 300 anos, por assim dizer, sei das profecias, sei os acontecimentos ao redor do mundo, mas essa praga que está assolando a terra está matando milhares de pessoas no mundo inteiro. Por mais que os homens tenham criado essa interferência no ambiente, nada disso escapa de profecias descritas no Apocalipse. Só que coisas piores virão, muito piores. Coisas que você não tem ideia, elas virão acontecer. E isso é apenas um ensaio. Capítulo 1 do livro do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Deixa eu explicar. A palavra revelação, ela vem do grego, que significa apocalipsis, dessa forma, apocalipsis, que significa retirar o véu. Então, é uma retirada do véu, é um desvendamento, tirar o véu, a venda, desvendamento, revelação, exposição do que está escondido, do que está oculto. Essa revelação é de Jesus, e ele pegou, através do seu anjo, notificou o seu servo João. João foi um dos apóstolos mais chegados a Cristo, que na ceia reclinou a sua cabeça sobre o peito de Jesus. A ele foi dado a incumbência de passar essa revelação aos seus servos. Essa é uma revelação de Jesus Cristo, por intermédio do Deus Pai, para mostrar aos servos. Prestem atenção nisso, por favor. O Apocalipse não é entendido por muita gente. Tem pastores até que eles nem gostam de tocar no livro do Apocalipse, porque para eles, esse tipo de pastor, é um livro enigmático, é um livro que eles não entendem, porque alguns estudiosos dizem que a interpretação do Apocalipse é futurista, outros dizem que a interpretação é histórica, outros dizem que a interpretação do Apocalipse é espiritualista, outros acham que a interpretação do Apocalipse é preterista, e por aí vai. Só que a interpretação do Apocalipse é dada para os servos. Por isso ela é tão complexa para quem não é servo de fato. E isso é um referencial, é um feedback que as pessoas podem ter se elas são ou não servas de Deus.
Porque não basta uma pessoa entrar numa igreja e dizer que entregou a vida para Jesus pela sede de Jesus. A coisa não funciona desse jeito. Porque está escrito no capítulo 9 do livro de Romanos que só é servo de Deus aqueles a quem Ele escolhe. A escolha não é nossa. É por isso que a igreja, nosso ministério, não tem essa coisa de fazer o apelo. Quem está aqui que vai entregar a vida para Jesus? A gente não faz isso. Porque não depende, a Bíblia diz, não depende de quem quer, nem de quem corre. Depende dele usar ou não misericórdia para te salvar. Aí existem aqueles que não conhecem nada de Bíblia e dizem assim, mas Deus quer salvar todo mundo. Mentira. A Bíblia diz que a salvação é para as ovelhas dele. Nem todos nessa terra são ovelhas. Bom, eu não posso enveredar por essa trilha agora, porque senão eu teria muita coisa para explicar e nós estamos estudando o Apocalipse. Então o Apocalipse diz aqui, é revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então se uma pessoa não é serva de Deus, de fato, de verdade, autêntica, ela nunca vai entender o Apocalipse, nunca. Para ela vai ser complexo, para ela vai ser tedioso, para ela vai ser complicado. Ela nunca vai conseguir entender, porque ela não é serva de Deus. Talvez ela seja frequentador de igreja, pode ser pastor também. Tem pastor mesmo de uma grande igreja aí, que ele mesmo diz que não leu o Apocalipse porque ele não entende nada. Mas ele mesmo já falou, não entendo nada do Apocalipse, eu não leio o Apocalipse. Bom, então não é servo de Deus. Porque a Bíblia está dizendo que é uma revelação, um desvendamento que é dado aos servos. Então só entende quem é servo. Por que o Apocalipse foi escrito de uma forma com muita simbologia, com muita coisa indireta? Não foi falado de forma direta. Porque no período em que o Apocalipse foi escrito, cerca de 50, deixa eu ver aqui, cadê? Está aqui marcadinho. 10 anos depois da morte de Jesus. O Apocalipse foi escrito 10 anos depois da morte de Jesus. Sendo que, quando o Apocalipse foi escrito, a igreja de Jesus estava sob perseguição romana. Os romanos estavam perseguindo a igreja de Jesus. Então, era necessário que as diretrizes que Deus estava dando para a sua igreja ficassem seladas e impedidas de serem conhecidas por quem não tinha absolutamente nada a ver com o meio do Evangelho, com Cristo. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Então, a forma como ele foi escrito, as simbologias utilizadas, o mecanismo oculto nos trechos da palavra, era para impedir que os imperadores romanos tivessem acesso ao que Deus queria falar com os seus servos. Por isso, só os servos entenderiam, e até hoje tem sido assim, só os servos conseguem entender, amém? E ele notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, conta tudo que viu e ouviu. Versículo 3, ele diz, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa felizes. Felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Quando João escreveu isso aqui, há mais de 2000 anos atrás, ele disse, o tempo está próximo. Hoje nós podemos dizer, o tempo chegou. Compreendem, sim ou não? O detalhe interessante é que há uma promessa de bênção para aqueles que ouvem as palavras do Apocalipse, dessa profecia, e aqueles que leem. Então, bem-aventurado, felizes são vocês que estão aqui nessa manhã a ouvir e ler as profecias do Apocalipse, amém? Prepare-se para bênçãos na tua vida. Deixa eu ler aqui. O objetivo do livro do Apocalipse é tirar o véu. O véu é aquilo que encobre, aquilo que tampa a visão
aquilo que pode estar diante da nossa visão. O Apocalipse vem para fazer isso assim, ó, tirar esse véu, para que você enxergue de forma clara qual é o projeto de Deus para o seu povo. Amém? É uma revelação de Jesus Cristo a todos, ou seja, esse livro é plena revelação de Jesus Cristo em sua glória e poder. O livro do Apocalipse não somente revela Jesus Cristo, mas também enfatiza os acontecimentos que estão ainda por vir, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou. Jesus envia a revelação a João através do seu anjo. Um outro detalhe interessante é que quando João recebeu a revelação do Apocalipse, ele estava preso. Todos os discípulos e apóstolos de Jesus naquela época foram perseguidos. Os cabeças, por assim dizer, que eram os 11, porque o 12º, que era Judas, morreu enforcado, mas depois eles levantaram em seguida mais um para completar o grupo dos 12, que foi Matias. Eles foram perseguidos, eles foram assolados, eles foram mortos. Estevão foi morto a pedradas, Pedro foi morto pendurado numa cruz de cabeça para baixo, Paulo foi degolado, enfim, eles fizeram atrocidade com os apóstolos para que os apóstolos parassem de falar de Jesus. E João não foi morto de imediato. João foi levado cativo, foi levado preso para uma ilha da Grécia chamada Patmos, e ele ficou preso lá, prestando serviços forçados ao imperador romano. E no meio de todo esse turbilhão de perseguição, João recebe a revelação de Jesus do Apocalipse, e ele passa a ter visões do que estaria por acontecer. Amém? Então é isso que nós vamos desvendar. No versículo 4 diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de ser para sempre, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então observe que ele está mostrando de quem é essas profecias ou revelações. Ele, como a pessoa escolhida, como escrivão, vamos colocar dessa maneira, foi a pessoa escolhida para transmitir às igrejas, para transmitir ao povo de Deus de um modo geral as coisas que em breve iriam acontecer. E ele apresenta-se como aquele que é o mensageiro e mostra que essas profecias não são dele, são da parte de Jesus Cristo, que nos amou, que entregou o seu sangue por nós, da parte do Deus Todo-Poderoso, que é o que é, que era e que há de ser, da parte dos 7 Espíritos de Deus. Ele mostra que tudo que ele vai passar a transmitir não é de elucidação própria, ele está recebendo a inspiração que vem de Deus para poder transmitir às 7 igrejas. Aí você me pergunta, mas por que 7? Porque simbolicamente o número 7 é um número da totalidade. É incoerente para nós, e quando estudamos a matemática, nós sabemos que o número 7 ele é indivisível, porque ele não possui, ele não é um número par, ele é um número ímpar. Então para nós humanos, o número 7, segundo a nossa matemática, é um número imperfeito, não possui uma totalidade. Então você veja como as coisas para Deus se diferenciam das coisas para os humanos. O número 7 para Deus é o número da perfeição, é o número da totalidade. E você vai me perguntar, mas por que é o número da totalidade? Porque isso para ele é dessa forma. Nós fomos acostumados na escola a entender que os números pares são os números perfeitos, porque eles são divisíveis, e que os números ímpares são imperfeitos justamente porque não possuem uma divisão exata. Se você dividir 7 por 2, você vai ter o quê? 3,5, uma fração. Se você divide 8, que é um número para nós, um número perfeito na sua divisão, você divide ele por 2, ele é divisível, vai dar 4 e por aí vai. Mas para Deus, o número 7 é que é o número da totalidade. Então quando ele dirige a carta
ou as profecias, as sete igrejas, não está apenas se referindo a 7 igrejas locais, mas ele está se referindo a uma totalidade. Trocando em miúdos, a profecia é para todo o povo que se chama Igreja de Jesus. Amém? Deixa eu ler aqui. Apesar de João ter transcrito e registrado toda a visão, percebam que a trajetória de toda a revelação é a seguinte: primeiro, de Deus para Jesus Cristo, como a gente leu no versículo 1. Segundo, de Jesus Cristo para o anjo. Jesus recebe essa revelação do Pai, passa para o anjo, que o anjo notifica quem? Notifica a João, e João notifica quem? A igreja. Estão conseguindo compreender a trajetória? Do anjo para João, de João às 7 igrejas da Ásia. Quando ele diz da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, os 7 espíritos aqui citados não são 7 espíritos santos, ou seja, não é que Deus possui 7 Espíritos Santos. Quantos Espíritos Santos existem? Um único. Mas o Espírito Santo possui 7 características diferentes. O Espírito, fale, povo de Deus. O Espírito é quanto? Fale mais alto. Um. O Espírito Santo é um, mas ele possui 7 características diferentes. Isso está escrito no livro de Isaías, capítulo 11. No versículo 2, que diz que o Espírito, ele é o Espírito do Senhor. Conta aí. 1. O Espírito de sabedoria. 2. O Espírito de entendimento. 3. O Espírito de conselho, de fortaleza. O Espírito de conhecimento. E o Espírito do temor do Senhor. Quantos deu? É o mesmo Espírito Santo, mas ele possui essas 7 características. O mesmo Espírito Santo te dá união ao Senhor, que é o Espírito do Senhor, te dá sabedoria, te dá entendimento, te dá capacidade para dar conselho, te dá força. É o mesmo Espírito que te dá conhecimento, o mesmo Espírito que te dá temor ao Senhor. Conseguem compreender? Então, quando ele diz que essas revelações também são dadas, foram entregues pelos 7 Espíritos de Deus, está se referindo a isso. Deus não tem 7 Espíritos Santos. Compreendem? Quantos Espíritos Santos é? Um. Mas possui 7 características. É por causa de Isaías 11. Tudo que se revela sobre Deus e se revela em Jesus Cristo, interessante, observa aí. Lembra que ainda há pouco eu falei para vocês que o número 7 para Deus é o número do quê? Da totalidade. Observa que o Espírito Santo, quantas características, quantas capacitações ele possui? 7, significando que ele completa um número total, ou seja, ele é completamente capacitado. Não há abertura para falhas. O Espírito Santo é perfeito, é total, amém? É pleno. Por isso Jesus é dito a fiel testemunha, porque o testemunho de Jesus Cristo por si só é suficiente para revelar a Deus, mesmo considerando outros testemunhos, como o de João Batista, por exemplo, que também são importantíssimos. O testemunho de Jesus já é completo. É necessário lembrar que Jesus afirma o seguinte em João 14,6: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o primogênito dos mortos. Jesus não foi o primeiro a ressuscitar entre os mortos. Elias e Eliseu já ressuscitaram mortos. Cristo mesmo ressuscitou mortos durante seu ministério, antes de ele ser ele mesmo ressuscitado. Porém, Jesus foi o primeiro a receber um corpo glorificado logo após a sua ressurreição. Amém? Por isso ele é chamado de o primogênito dos mortos. A palavra primogênito significa o primeiro. Por quê? Então a explicação, você precisa entender tudo isso. Cada detalhe do Apocalipse é importante para você entender. Por que Jesus é chamado de o primeiro que ressuscitou, quando na verdade ele não foi o primeiro que ressuscitou? Elias já tinha feito uma ressurreição, não já tinha feito? Quem foi? O filho de quem? Daquela mulher. Ela não era viúva não, né? A mulher de Sarepta, né? Não, Sarepta é a viúva do pão e do... A mulher que o filho morreu
e que foi chamaram Elias. Elias chegou lá e ressuscitou o menino dela. Depois teve outras pessoas que ressuscitaram também, quando os ossos se eu não me engano, de Eliseu caíram sobre um lugar onde tinha muitos ossos, e todas aquelas pessoas ressuscitaram. Depois teve a ressurreição de Lázaro, que o próprio Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto. E por que então que ele foi chamado de o primogênito dentre os mortos? Porque ele foi o único que recebeu, depois de sua ressurreição, um corpo glorificado. Ele foi o único que recebeu. Ele foi o único que conseguia como é que se diz? Vamos colocar dessa forma, mas vocês vão entender, tá? Eu não estou encontrando a melhor palavra. Mas ele conseguia se teletransportar de um lado para o outro depois da sua... ele conseguia se materializar em lugares. Por exemplo, tem um trecho na palavra que depois da ressurreição, tá, gente? Os discípulos estavam todos se reunidos de portas fechadas, e Jesus, ele consegue passar por entre a parede e se apresenta a eles, vivo. Depois ele sai dali, ele vai para o caminho de Emaús. Lembra do caminho de Emaús? Tem até aquela canção que a gente canta muito aqui. E lá no caminho de Emaús, ele aparece para 2 dos discípulos, e quando ele chega e senta com eles, tudo isso em corpo físico normal, e ainda comeu, sentou na mesa, comeu. E quando os discípulos perceberam que era ele simplesmente desapareceu. Um corpo glorificado, um corpo diferente do corpo normal humano, porque eu no meu corpo humano não tem jeito de passar pela parede. Confere, sim ou não? Os outros que ressuscitaram, como Lázaro, como o menino da viúva, etc., tiveram seus corpos normais, mas o único que recebeu um corpo divino, mesmo estando ainda em matéria, mesmo tendo corpo físico, mas era um corpo diferente. Ele se apresenta para os discípulos e faz um confronto com aquele incrédulo, com Tomé. Porque Tomé disse: eu só acredito se eu botar a mão no dedo lá, o dedo lá na ferida dele lá, aí eu vou acreditar que ele ressuscitou. Então ele entra, se apresenta e diz: toque aqui. Ou seja, não era um espírito que estava ali, era alguém materializado. E pede para ele: coloca aqui o dedo, veja se não sou eu, põe aqui o dedo do meu lado, vê se essa abertura que foi feita aqui pela lança não sou eu. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Novamente morreram, bem lembrado. Todos os outros que ressuscitaram, como o menino da viúva, depois morreu, porque é a sequência da vida. Lázaro foi ressuscitado, mas depois um dia também teve que morrer. E Jesus não, ele recebe um corpo glorificado, mas permanece vivo e eterno. Amém. Quando Maria Madalena, no dia da ressurreição dele, corre em direção ao sepulcro e procura e não acha ele, porque ele ressuscitou, e ela encontra um homem no jardim e pensa que é o jardineiro, mas era Jesus. Ela estava tão esbaforida, tão aflita, que ela não percebia que aquele era Jesus. E ela dizia para aquele homem: onde vocês puseram o corpo do meu mestre? Eu vim para cuidar, cadê o corpo do meu mestre? E Jesus fala assim: Maria. Ela reconhece a voz do mestre, e ela olha e vê que é Jesus, e vai para abraçá-lo, e ele dá um passo atrás e diz: não me toque, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Ele agora estava num corpo santo, num corpo diferente. Ele não podia mais ser tocado por Maria, até que ele subisse e fosse ao Pai, para depois descer, dar instrução para os discípulos e depois subir definitivamente. Vocês conseguem entender, sim ou não? Por isso ele é chamado de o primogênito dentre os mortos. Vamos continuar. Eu parei em qual versículo aqui? No 6. E nos constituiu. Quem nos constituiu? Jesus. Nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele, só a Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos.
Nem homem, nem deuses de pau e de pedra merecem essa glória. Só Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele é o Cordeiro, Ele é o nosso Deus. Só Ele merece. Só Ele merece. Glória a Deus. Deus é tremendo. Verso 7: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Ele diz: eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Ele nos constituiu reino, não éramos um reino. Ele nos constituiu sacerdotes, porque cada um de nós, puxa vida, que tremendo isso é. Cada um de nós temos, como os antigos sacerdotes, direito de entrar no lugar santo dos santos. Vou explicar isso aí, até porque vai ser o tema da nossa próxima ceia, que será no dia 12, porque o primeiro domingo cai no dia 5. Então, como eu já entendi que quando cai num dia muito antes, para muita gente fica ruim, então a gente joga para o domingo seguinte, para ninguém ter a desculpa de que ficou ruim. Amém? Então a ceia será no dia 12, e será a ceia do santuário de Deus. Nós fizemos a ceia passada agora, a ceia de um novo coração, e tivemos a oportunidade de lavar o nosso coração, de limpar o nosso coração. Quem procurou limpar o seu coração? Deixe-me ver. Pastor, eu ainda estou com o meu coração sujo. Você tem que dar um jeito de limpar esse trem, senhor. Você tem que dar um jeito de perdoar. Não vale a pena ficar guardando mágoas, ficar guardando ressentimentos. Não vale a pena você alimentar no seu coração qualquer coisa que suje você diante de Deus. Porque a Bíblia diz que somente quem tem, eu falei isso aqui ainda há pouco, somente quem tem mãos limpas, ou seja, quem está puro, a gente tem buscado se purificar, não tem? Você tem buscado se purificar? A vida nos traz uma série de tropeços, mas você tem que buscar se purificar. Tem que ter mãos limpas, ou seja, vida limpa, coração puro, que não seja vaidoso e que saibam amar. São 4 itens fundamentais para a sua entrada no céu, no Monte Santo de Deus. No passado, prestem bem atenção nisso, no Antigo Testamento, Deus mandou que Moisés fizesse um tabernáculo. Dentro desse tabernáculo iria existir as seguintes divisões: o átrio exterior, que era onde as pessoas que iriam assistir a cerimônia do culto, mas fora do ambiente do tabernáculo, como se fosse um pátio externo. Presta atenção a essas divisões, são 3: o átrio exterior, o lugar santo, que era o lugar onde as pessoas se acomodavam para que os sacerdotes oficiassem o culto, e entre o lugar santo existia uma cortina, um véu espesso de 5 centímetros, que dividia, era grosso esse véu, dividia os 2 ambientes, o lugar santo dos santos do lugar santíssimo, do lugar santo, perdão. O lugar santíssimo é o santo dos santos. Então, quem chegasse no átrio, que seria o pátio externo, veria o lugar santo, mas não veria o lugar santo dos santos, porque ele era fechado, ninguém tinha acesso. Os sacerdotes, eles podiam oficiar o culto no lugar santo, os sacerdotes, mas eles não podiam entrar no lugar santo dos santos.
Só quem podia entrar, eu estou explicando tudo isso para você entender por que ele disse que nos fez sacerdotes agora. Por que você é um sacerdote? Por que você, mulher, é uma sacerdotisa do Deus vivo? Por que isso? O que significa isso no Apocalipse? Então, para que você entenda, eu tenho que ir lá no Antigo Testamento para te falar. A Bíblia diz que o Antigo Testamento era o quê? Aqui no chão tem uma coisa escura. Eu ainda fico perdendo tempo com esses trem. Tem uma coisa escura formada pela luz que bate na arca. Como é o nome dessa coisa escura? Sombra. Vocês não têm sombra não, é? Então a Bíblia diz que o Antigo Testamento era a sombra das coisas que haviam de vir. Ou seja, ela apontava para o Novo Testamento, apontava para as coisas vindouras. Então, o lugar santo dos santos representava o lugar de acesso total a Deus. Lá dentro do lugar santo dos santos ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança no Antigo Testamento representava a presença de Deus. Era Deus ali. Aonde essa arca chegasse, inclusive há um mistério até o dia de hoje com relação a essa arca. Essa arca está sumida até os dias de hoje. Ela não se acabou. E aonde ela chegava, se ela estivesse fora do lugar dela, ou seja, o lugar dela era na mão do povo de Israel. Se ela não tivesse na mão do povo de Israel, aonde ela chegasse, ela destruía meio mundo de gente. Teve um homem, vocês sabem disso, que a gente sempre fala sobre isso. Quando a arca foi levada de volta para Israel, a arca estava montada num carro de boi. E no movimento do carro de boi, a arca foi caindo. Um homem chamado Uzá encostou a mão na arca para segurar, para não deixar ela cair. E a Bíblia diz que saiu de dentro da arca um raio que fez um buraco bem no peito dele e matou ele, porque a arca era a representação viva de Deus. Então quando ele tocou, era como se ele tivesse feito assim no peito de Deus. E essa atitude foi interpretada como um desrespeito a Deus. Então ninguém podia tocar a arca. Tem até muitos filmes de Hollywood que falam sobre a arca. Tem aquele Indiana Jones e a arca perdida, enfim, que eles abrem a arca e sai fogo de lá de dentro e mata todo mundo na mesma hora. Oi? Não está não, está na terra ainda. Tá, entendeu? Mas em um lugar onde ninguém tem acesso. Mas está na terra ainda. Tem alguns estudos aí que apontam mais ou menos aonde ela pode estar. Bom, exato. Por isso tinha o suporte. É que esses daqui a gente cortou para não ficar grande. Mas esses varais que tem aqui do lado, eles são compridos, que era para o povo não tocar na arca. Quem fosse carregar a arca tinha que pegar 4 homens pelos varais. E a arca não era desse tamanho, ela era maior. Toda de ouro, toda de ouro. Os querubins ficavam em cima dessa tampa que era chamada de propiciatório. Os querubins com as asas estendidas e olhando para baixo, simbolizava que eles guardavam. É como se fossem, vou falar de uma forma, por favor entenda, não me leve a mal. É como se fossem guarda-costas, guardando a presença de Deus dentro da arca. Então ninguém podia tocar na arca. A arca ficava no lugar santo dos santos. Por isso ninguém podia entrar lá. Só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para oferecer sacrifícios a Deus pelo povo, se o sacerdote não tivesse em pecado. Nas roupas dele tinha uns guizos, isso. Tinha uns guizozinhos na barra da roupa do sumo sacerdote, que enquanto ele andava, chacoalhava. E quando ele entrava no lugar santo dos santos, para oferecer sacrifício uma vez por ano,
era amarrado uma corda no seu pé, no seu tornozelo. Se as pessoas observassem que ele demorou e que os guizos pararam de sacudir, de chacoalhar, saberia que ele estava morto, porque ele entrou ali sem ter se purificado. Então tinha que ser esticado pela corda, porque se ele não fosse esticado pela corda e alguém entrasse para puxar o corpo dele, ficava lá também, e aí ia ser uma montoeira de gente morta lá dentro. Isso é para que você entenda que Deus não é Deus de palhaçada, não é Deus de brincadeira, como algumas igrejas evangélicas pensam que Deus é, para ficar sapateando, dizendo que é o Espírito Santo que está sapateando. Você acha que Deus vai se prestar um papel imbecil desse? De ficar sapateando, rodopiando, e dizendo que é Deus que está ali? Deus é Deus santo, poderoso, que mata quando brincam com Ele. Deus é o Deus do Apocalipse, e não um Deus de gandaia. A pessoa quer soltar a franga dentro da igreja e joga a culpa no Espírito Santo. É por isso que depois vive uma vida toda de miséria e não sabe depois por quê. Bom, quando Jesus morreu, deixa eu finalizar essa parte, a Bíblia diz que quando Jesus deu o seu último suspiro na cruz e entregou o seu espírito, o véu do templo, o véu do santuário, que impedia que as pessoas tivessem acesso ao lugar santo dos santos, porque senão morreria, ele foi rasgado de alto a baixo. Preste atenção nisso aí. Ele não foi rasgado de baixo para cima, ele foi rasgado de cima para baixo, mostrando que Deus de cima estava liberando o espaço, abrindo a cortina, abrindo o acesso, para que nós pudéssemos ter acesso direto a Deus. Hoje você pode entrar no lugar santo dos santos e glorificar a Deus sem morrer, porque Ele abriu esse espaço para você. Por isso que Ele te fez ser um sacerdote, Ele te fez reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. Conseguem compreender por que Ele te fez ser um sacerdote? Porque no passado os sacerdotes não podiam entrar no lugar santo, só o sumo sacerdote. Quando Ele rasga o véu, agora todos podem entrar, todos podem falar com Deus, todos podem ter intimidade com Deus, todos podem amar esse Deus, todos, porque o véu foi rasgado. Amém? Nós teremos um santuário aqui, faremos simbolicamente um santuário no dia da ceia, para que você acesse livremente, porque você já é um sacerdote do Deus vivo. Amém? Em todas as unidades, claro, tanto na sede quanto nas unidades. Vamos lá? Ele diz: eu sou o alfa e o ômega. São duas palavras gregas, são duas letras, palavras não, letra, o alfa e o ômega. O alfa é como no nosso alfabeto fosse o A, que é o início. O ômega é como se fosse, qual é a nossa última letra mesmo, hein? É Z mesmo? Porque já mudaram tanto o nosso alfabeto, já colocaram K, já colocaram W, Y, que a gente nem sabe mais onde que termina o alfabeto. É no Z mesmo? Então, o ômega no alfabeto grego é como se fosse o nosso Z, significando que Deus é o início de tudo e o final de tudo. Não há espaço para mais ninguém, não há espaço para Maria, não há espaço para Aparecida, não há espaço para Senhor do Bonfim. O espaço é todo de Jesus. Ele é o início, Ele é o fim, e acabou. Versículo 9 diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus Cristo,
Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Vamos dar uma paradinha para entender. Eu disse ainda há pouco que os discípulos, os apóstolos e etc., eles foram perseguidos, mortos, e uns foram presos por causa do Evangelho de Cristo, porque eles pregavam a Jesus. A pergunta interessante hoje é: qual de vocês estariam dispostos a serem mortos, presos, perseguidos por causa do Evangelho de Jesus? Nós vemos, infelizmente, hoje no mundo, um espírito de egoísmo muito grande, onde as pessoas estão sempre naquela história de farinha pouca, meu pirão primeiro, estão sempre olhando mais para a sua própria vida do que para o Evangelho, estão buscando mais benefícios para si, do que propriamente dar a vida pelo Evangelho. Nós temos visto hoje em dia muitas pessoas negarem tudo aquilo que aprenderam, quem tem ouvidos que ouça, negarem tudo que aprendeu por causa de dinheiro, negarem tudo que aprendeu sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, por causa da sua própria vida, porque quer ter uma vida melhor. A vida melhor que os discípulos naquela época tinham era ser preso. Estevão, capítulo 7 do livro de Atos, foi apedrejado até morrer. Quem aqui já levou uma pedrada na cabeça? Algumas pessoas. O que acontece quando uma pedra bate na sua cabeça? Qual seria a experiência que você me contaria? Pois eu tenho uma experiência desse tipo. Uma vez eu estava num ponto de ônibus, há muitos anos atrás, e alguém atirou uma pedra, pequenininha assim, atirou de longe, não sei quem foi, não vi quem foi, e a pedra bateu na minha cabeça. Pense, o que incomodou no momento não foi a dor da pedrada, que essa praticamente eu não senti, mas é que a pedrada, por menor que ela tenha sido, me deixou zonzo no ponto, zonzo, eu fiquei zonzo. E aí eu fico a me perguntar, imagine o que é morrer a pedradas, e não são pedras pequenininhas, tipo pedrinha de brita, não, são pedras grandes, pedregulhos. Você já deve ter visto algumas cenas de atrocidades de um ser humano com o outro, que está brigando, de repente pega uma pedra e joga na cabeça do outro. É algo monstruoso. Então imagina, Estevão foi inquirido pelos seus acusadores de ter blasfemado contra as leis de Moisés, porque eles amavam mais Moisés, os israelenses amam mais Moisés do que a Deus. Fale de Deus, mas não fale de Moisés e nem da sua lei. Então, porque Estevão falou alguma coisa que na visão deles era contrário à lei de Moisés, ele disse: arrependa-se, negue-se Jesus. Ele disse: não nego. E a Bíblia diz que Estevão levantou a cabeça aos céus e disse: eu vejo o Senhor Jesus Cristo assentado à direita de Deus Pai. Quando ele começou a falar isso, meu irmão, foi pedrada de todo lado em cima dele. Mataram ele a pedrada e depois pegaram o corpo dele, tiraram e jogaram para fora da cidade. E você, ou certas pessoas, estão se preocupando, eu quero uma vida melhor, eu quero uma casa, eu quero não sei o quê. E aí comete traições, esquece tudo que aprendeu, porque amou mais o mundo, ou porque ama mais o mundo. Você é digno mesmo desse Evangelho? Você realmente é capaz de ser aprisionado por causa do Evangelho? E está chegando a época, viu? Não se preocupe não, porque está chegando a época. A pessoa não tem coragem de perder uma amizade que ela conheceu, não sabe onde quis inferno. Ela vai ter coragem de entregar a vida dela para ser morta pelo Evangelho. Vai, né? Vou dizer uma coisa para vocês: muitos dos que estão hoje dentro das igrejas evangélicas, e ouso a falar, se bobear 80% ou 90%, vai tudo para o inferno. Pastor, como é que o senhor pode falar uma coisa dessa? Porque eu não sou burro. Eu vejo dia a dia qual é o comportamento das pessoas em relação a Deus. Eu vejo. Eu não sou aquele tipo de pastor amoroso. Oh, glória. Oh, irmão, aleluia, eu te amo. Não, que amo coisa nenhuma.
Eu vou pregar para você consertar, corrigir e viver o evangelho. Tem esse negócio de passar, vou te paparicar para ver se você fica aqui. Que paparicar? Não quer, suma. Não quer, tem quem queira. Amém? Jesus não paparica ninguém para ir para o céu. A pergunta é: você está disposto a dar o quê para não perder a vida eterna? Está disposto a dar a sua vida? Está disposto a um policial pegar? Vocês não têm ideia do que muitos policiais, a atitude miserável, destrutiva que muitos policiais têm. Obviamente não vamos generalizar. Você viu aí o moço que foi morto nos Estados Unidos? O cara estava dominado, o cara estava algemado com as mãos para trás, não ofereceu resistência, porque a filmagem mostra que ele estava indo com os policiais normal. O cara põe ele no chão e põe o joelho em cima do pescoço dele, porque isso é aprendido nas academias de polícia. Mas isso é ensinado nas academias de polícia para quando o preso oferece resistência, mesmo assim por um período de tempo curto, para dominar ele. O cara já estava dominado, sufocou o cara dizendo: eu não estou conseguindo respirar. Há 2 anos atrás eles mataram outro negro nos Estados Unidos da mesma maneira. Essa semana foi outro. Você não sabe o que eles são capazes de fazer. Você já foi parado numa blitz, ou você já prestou atenção quais são os armamentos que eles possuem? Eles não possuem apenas uma pistola na cintura, eles possuem rifles, eles possuem armas de grosso calibre. Você já pegou, por exemplo, numa arma que é muito conhecida como escopeta, que a sua numeração é 12? Você já pegou numa arma dessa? Você já viu uma coronhada com uma bicha daquela, o que é capaz de fazer na nuca de uma pessoa? Por que eu estou te falando tudo isso? Tomar coronhada já é ruim, de uma pistola ou do cabo de uma 38. Tomar uma coronhada, meu irmão, de um rifle, de uma 765. Tomar uma coronhada de uma 12, bater no peito, puf, você não tem ideia do que é isso. Por que eu estou te fazendo essas perguntas? Porque está chegando o tempo que você vai ter que passar por isso. Porque você está vendo a quarentena aí, não está? De uma forma ou de outra, eles arrumaram um jeito de dizer: você vai ter que ficar em casa, você não vai poder sair. Ou seja, queira ou não queira. E eu vou dizer uma coisa para você: o Brasil ainda não viu o que é isolamento. Não viu. E por isso os índices no país estão aumentando dia após dia. Isolamento foi feito na Itália. Isolamento foi feito nos Estados Unidos, em que a polícia foi para a rua. Na Espanha, em que a pessoa botava o pé fora de casa, o policial estava na porta. Você vai para onde? Entre, porque se não entrar, eles vão bater, vão machucar, vão prender. Aqui ainda não tem isolamento. Isolam. Rio de Janeiro já está pilhado de gente dentro do shopping. São Paulo a mesma coisa. Aqui interdita a rua. Aí você sai na rua, tá aquele inferno de gente para um lado e para o outro. E aqui no Brasil eles não sabem o que é isso ainda. Mas vai começar. Não se preocupe não, que vai chegar a hora em que vai ter exército na rua para bater. A pergunta é a seguinte: e quando chegar a hora deles querer proibir você de servir a Deus, e se te pegar servindo a Deus, ou você nega ou você morre? A pergunta é: você teria coragem de negar o mundo, receber coronhada, receber tiro se for o caso, morrer ou ser preso por causa do evangelho? Não me responda não, só se faça essa pergunta. Porque tem pessoas que saem da igreja porque fez amizade com fulano. Aí fulano arrumou uma dança de rato na igreja, sai da igreja, e aí, eu também vou. Vai negar o mundo para ser preso pelo evangelho? Dá licença. Não nega não. Não nega não. É, né? Então, você, meu irmão, você, minha irmã, que diz que quer Jesus, você quer Jesus mesmo? Ou é só fachada? É só enquanto a porca não torce o cabo? Ou só até enquanto não te perseguem?
enquanto está dando para você vir para a igreja. Por exemplo, tem pessoas que depois que começou a quarentena, a pandemia, nunca mais vieram para a igreja. E não é por medo de vírus não, porque vai no mercado, perambula pelo meio da rua, mas para a igreja ela não vem. Vai para banco receber dinheiro ou fazer pagamento, vai em farmácia, vai em supermercado, vai comprar legumes e fruta nas bancas que tem na rua, mas para a igreja não vem. E diz que vai ser preso e morrer pelo evangelho. Me pague R$2 de Big Big. Isso é velho, né? Dá licença. Mas João aqui no versículo 9 ele diz: eu, João, irmão vosso e companheiro. Companheiro no quê? Na tribulação. Companheiro no quê? No reino. Companheiro o quê? Na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos. Por que ele estava em Patmos? Eu expliquei no início. Porque ele foi preso. E João não era homem de 30, 40, 50 anos não. Quando ele foi preso na ilha de Patmos, ele estava beirando a idade dos 80 anos. Já era um senhor idoso. Foi preso para fazer serviços forçados, mas não negou a sua fé. Achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livros e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eram 7 igrejas que existiam na Ásia e que simbolizaria a totalidade das igrejas. Cada uma delas, dentro da sua descrição, teria um cenário, um panorama que mostraria o que a igreja era naquele momento e o que as igrejas viriam a se tornar. Então, quando ele escreve essas cartas para aquelas igrejas locais, tinha uma profecia ou um direcionamento para aquelas igrejas locais, mas tinha um direcionamento para as igrejas do futuro. Entrava aí uma visão futurista da coisa, como as igrejas se comportariam no longo dos anos e o que elas chegariam a ser. Continuando, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. João ouve, presta atenção, ele estava em espírito, verso 10. Se ele estava em espírito, o que ele estava fazendo? Não ouvi. Orando. No dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? João estava falando do dia do Senhor ou do dia do descanso humano? Porque os adventistas do 7º dia fixaram isso na mente das pessoas, de que o dia do Senhor é o dia 7º, que é o sábado. O sábado não é o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia da sua ressurreição, e ele ressuscitou no domingo. O sábado foi criado como descanso para o povo, não tinha nada a ver com Deus. Deus criou para o homem ter um dia de descanso durante a semana. Deus não criou o sábado para ele. Deus criou o sábado para o homem. Olha, 6 dias trabalhará, no 7º descansarás. E ele diz: porque até eu fiz assim. Fiz todas as coisas em 6 dias e no 7º parei. Acabei minha obra. Vocês vão trabalhar durante 6 dias e vocês vão tirar um dia para vocês descansarem. Foi a ordem de Deus para o povo de Israel. O Brasil já tem descanso demais. Toda hora é um feriado, toda hora é um feriado, toda hora é um feriado. E agora com esse negócio de pandemia, toda hora tem feriado adiantado. E aí quando chegar no dia vai ter de novo mais um feriado. E o povo brasileiro não é brincadeira. Até nisso Deus é justo. Deus olhou para o lado do homem. Mas o dia do Senhor foi o dia em que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que foi no domingo.
Um trecho da Bíblia diz: domingo pela manhã Maria Madalena sai em direção ao sepulcro. Jesus ressuscitou domingo pela manhã. Portanto, o dia descrito no Apocalipse como o dia do Senhor não é o sábado, e sim domingo. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz. Ele estava lá orando, estava em espírito, de repente ele ouviu uma voz, uma grande voz, como de trombeta, e disse para ele: olha, o que você vai ver, você vai escrever em livros e vai mandar às 7 igrejas. No versículo 12 ele diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Ele então se vira para ver quem falava com ele e viu 7 candeeiros. Os candeeiros eram lâmpadas. Hoje a gente entende como lâmpada. Quem já morou na roça sabe para que serve um candeeiro. Para que serve um candeeiro? Para quê? Para iluminar, né? Quando você mora numa roça, num lugar que você não tem luz. E naquela época, muitas pessoas, quando eu digo naquela época, você que já morou em roça sabe disso, muitas pessoas não tinham acesso a velas, que vela é uma coisa muito atual. Quando eu digo muito atual, dentro da modernidade, as pessoas então, o que elas faziam? Elas faziam candeeiros. O candeeiro é composto de uma vasilha onde você põe um combustível ali dentro, um pavio, e acende na ponta. Então o pavio, ele vai puxando aquele combustível, que algumas pessoas usam querosene. Na época de Jesus e na época dos discípulos, os candeeiros eram acesos com azeite de oliva. Azeite de oliva. Então, por isso que você encontra lá, naquela parábola das 10 virgens, que 5 das virgens, o seu azeite acabou, que as suas lâmpadas estavam apagando, porque as lâmpadas daquela época, que eram as lamparinas, também chamadas de lamparina, que nós chamamos de candeeiro, era movido a azeite, né? Então João olha e vê que existem 7 candeeiros, 7 lamparinas de ouro. Essas 7 lamparinas representam as 7 igrejas. Por que lamparina? Porque a igreja, vamos lá, me falem, Mateus 5, 6. A igreja é a luz do mundo. A igreja tem que iluminar o mundo. A igreja não pode ser igual ao mundo. Amém? A igreja não pode ser igual ao mundo. A igreja tem que ser luz. Eu tenho tanta coisa para falar em cima disso. Tem gente que está na igreja e pensa que é luz, mas é trevas, porque continua, ela trouxe de lá de fora do mundo todas as maldades e malícias, e ela tem que chegar no evangelho e abandonar essas malícias, abandonar a traição, abandonar aquilo que distancia você de Deus, e se transformar numa nova criatura. Mas existem pessoas que não se transformam numa nova criatura. Elas apenas se maqueiam. Elas apenas vestem uma máscara. E ela tem aparência de crente, ela tem aparência de convertido, mas o interior dela continua o mesmo ser humano de lá de fora do mundo. Como Jesus diz, sepulcro caiado. Por fora é branquinho, mas por dentro é sujo, é contaminado. Então, a igreja tem que ser luz. Para você ser luz, você tem que estar limpo. A igreja não pode ser igual ao mundo e querer confrontar o mundo com a palavra de Deus. Então, quando João enxerga os 7 candeeiros de ouro, ele está enxergando as 7 igrejas, que para Deus é preciosa, assim como o ouro é precioso. A sua igreja para Deus é preciosa. Amém? Continuando. No meio dos candeeiros,
um semelhante a filho do homem. Aqui ele está se referindo a quem? A Jesus. Ele vê os 7 candeeiros e no meio dos 7 candeeiros tinha uma pessoa semelhante a filho de homem, ou seja, não era um ser informe, era um ser que tinha forma humana, mas tinha características divinas. Preste atenção. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares. Veste talar é veste comprida, talar, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Ele tinha um cinto de ouro que recobria o seu peito. Vestes talares. Esta descrição é típica das túnicas que os sumos sacerdotes usavam quando ministravam no templo. Hebreus capítulo 3, verso 1, nos diz que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Nas épocas do Velho Testamento, Velhos e Novos Testamento, esta vestimenta simbolizava força e autoridade a quem assim se vestisse. Especialmente o cinto era vestido somente por quem tinha autoridade. Mateus 28, 18 diz que toda a autoridade nos céus e na terra foram dadas a quem? A Jesus. Então quando João vê aquele com aparência humana no meio dos 7 candeeiros de ouro, significa que Jesus está no meio da sua igreja. Não adianta Satanás saracutear, não adianta Satanás fazer qualquer coisa. Quem está no meio da igreja é o dono dela, Jesus Cristo. Amém? Então no meio dos 7 candeeiros de ouro, um como homem, vestido com vestes talares, que significa o seu serviço de sacerdote, cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro, que significa plena autoridade. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Deixa eu parar. Como é que eram os cabelos desse homem que ele via? Brancos como a branca lã. Significa o cabelo branco. Observa que se você for ler o Apocalipse de uma forma literal, você vai imaginar que aquele que João viu era um velhinho. Não se trata de um velhinho. A descrição refere-se a alguém que tem muita sabedoria e conhecimento, porque os cabelos brancos simbolizam experiência, simbolizam conhecimento. Entre um jovem e um homem idoso de cabelos brancos, quem sabe mais? Por mais que tenha internet, por mais que tenha conhecimentos humanos, quem sabe mais é o homem velho, é o homem de cabelos brancos, porque tem experiência. Não tem apenas o conhecimento, mas a experiência lhe traz sabedoria e conhecimentos. A figura dele, por estar de cabelos brancos, simboliza ou significa que nele está o espírito de sabedoria. Amém? Essa é exatamente a mesma visão que Daniel teve no capítulo 7 do livro de Daniel, do versículo 9 ao 13. Eu continuei olhando, Daniel 7 diz assim: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhares e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juiz e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre da proferia. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quando os outros animais foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhe prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Entenderam por que os cabelos são brancos? Os olhos como chama de fogo.
A simbologia do fogo e dos olhos como chama de fogo representa a capacidade de ciência de Deus, ou seja, a capacidade de que nada fica oculto aos seus olhos. Os seus olhos penetram todas as coisas, tal qual o fogo é capaz de penetrar. Dos olhos do Senhor nada podem ser ocultos, nada pode se esconder até o seu coração. Que muitas vezes você esconde igual gato, esconde suas unhas, mas Deus sabe quem é você. Deus sabe. Não adianta você tentar se esconder. Os olhos de fogo dele não podem ser enganados. Amém? Tinha na mão direita 7 estrelas. O que são as 7 estrelas? Eu pulei? Pulei? Perdão. Os pés semelhantes ao bronze polido. Bronze polido ou bronze refinado é como se os pés dele fossem como metal que fosse derretido. Ou seja, tem uma palavra também no livro de Daniel que fala sobre os reinos, e que um dos reinos tinha pés de barro, simbolizando a fragilidade desse reino. Jesus aparece aqui com pés de metal polido, como que polido numa fornalha. Quer ver? Cadê? Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Então, significa que o seu reino é seguro, é eterno. O seu reino é eterno. Amém? Glória a Deus. A sua voz, como voz de muitas águas. O poder das suas palavras são estonteantes, são estrondosos. Deixa eu passar aqui. Cadê? A voz, ao ser comparada ao som de muitas águas, mostra que a voz de Jesus será um som tão forte que nenhum outro som pode ser ouvido enquanto ele fala. Ou seja, enquanto Jesus fala, nenhuma outra voz pode ser ouvida. A voz dele é dominante e predominante. Amém? Verso 16: tinha na mão direita 7 estrelas. Presta atenção nisso aí. Tinha na sua mão direita, né? Direita? Tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía ali uma afiada espada de 2 gumes. O que são as 7 estrelas na mão direita de Deus? Ah, meu Pai, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje em dia, qualquer pessoa pensa que tem autoridade de abrir um ministério. Qualquer pessoa pensa que tem autonomia para abrir uma igreja. E por isso o Evangelho de Jesus tem sido tão desprezado na terra. Porque essa autoridade é dada por Deus, e não para quem quer ser, ou para quem acha que pode fazer. Se Deus não levanta, se Deus não chama, essa pessoa nunca se tornará o anjo da igreja. Porque igreja não é padaria, igreja não é boteco, igreja não é salão de beleza, que você aprende a fazer uma chapinha e acha que você já sabe escovar o cabelo das pessoas. Não é padaria que você passa 2, 3 meses trabalhando como balconista e já se acha padeiro. Você sabia que para você ser padeiro você tem que fazer curso? Você tem que ser credenciado. Não é para ser confeiteiro, existem faculdades para isso. Aí a pessoa trabalha no balcão da padaria, não sabe nem o que é trigo, só sabe o que é trigo porque vê o caminhão entregar as sacas de trigo lá no depósito da padaria. Está ali não sabe nada.
não sabe do que é feito, como é feito, por que é feito, como é que foi feito aquele pãozinho, é ajudante, ajudante. Aí arruma uma pendenga lá com o dono da padaria, sai, eu abri minha padaria também. Só que igreja não é isso não, irmão. Para você se tornar um dos anjos da igreja, você tem que ter sido escolhido por Ele. E essa escolha não é feita por você, não é porque você quer. Existem pessoas que ficam se perguntando: por que o pastor Heron conhece tanto? Por que o pastor Heron sabe tanto? Longe de mim qualquer tipo de orgulho, ou longe de mim de ser um presunçoso, mas porque quando Ele escolhe, é Ele que capacita. Se você não tem essa escolha, se você não foi escolhido, é por isso que você fica ali, ó, e não cresce, não desenvolve, só serve para tampar buraco. Como é que você não serve? Como é que você não consegue? Como é que você não cresce? Como é que você não tem chamado e pensa que pode abrir um templo? E pensa que você pode obrigar Deus a te chamar de anjo da igreja? Por que eu estou falando tudo isso? Porque esse trecho aqui que diz que existiam 7 estrelas na mão do homem que estava no meio dos 7 candeeiros. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ele tem cabelos brancos que simbolizam sabedoria, olhos de fogo que simbolizam nada fica oculto aos seus olhos. Tem uma vestes talares sacerdotais, cinto na altura do peito, que significa autoridade e poder. Sua voz é estrondosa e poderosa, e ninguém mais pode ser ouvido, só a voz dele. Pés como de bronze polido numa fornalha. Seu reino é eterno, firme e poderoso, não pode ser derrubado por nada nem por ninguém. E traz em sua mão direita 7 estrelas. As 7 estrelas são os 7 anjos. O anjo de cada igreja, o mensageiro de cada igreja. O mensageiro está na mão de Jesus. Você não pode querer ser de qualquer, não, eu também posso, e querer entrar no meio dos 7. Eu também vou ser o anjo da igreja agora. Isso não existe. Isso não existe. É por isso que depois fracassa. É por isso que depois fecha. Para ser anjo da igreja tem que ser escolhido por Ele. Para ser um dos 7 anjos que estão, uma das 7 estrelas que estão na mão direita dele, tem que ter chamado. Não é tão simples. Isso aqui não é uma bodega que o William, da noite para o dia, né, William? Um exemplo. Da noite para o dia o William entende: quero abrir a minha igreja. Por quê? Qual é o interesse? Não está aqui servindo a Deus, ou pelo menos diz que serve? Não está aqui pregando também? Por que quer abrir carreira solo? Por quê? Alguma coisa tem. Não será porque quer o que entra ali? Mas muita gente acha que é para ser dividido. Para quem não sabe, é porque a irmã aqui embaixo falou assim: o que entra ali é de Deus. Por isso eu dei essa resposta, né? Porque o pessoal que está em cima não sabe, não viu o que está acontecendo aqui embaixo. O que entra ali é de Deus, não é para ser dividido, repartido. Junta assim, vamos abrir aqui. Ó, deu 5.000, ó. 2.500 é seu, 2.500 é meu. Não é assim não. Isso aqui não é sociedade não. Isso aqui é igreja. Bom, o fato é que as 7 estrelas, que são os 7 anjos, os 7 pastores das 7 igrejas, estão na mão de Deus. Amém? Você mexe com um, para você mexer na mão, para você mexer num anjo desse que está aqui, você vai ter que entrar na mão de Deus. Então é melhor não mexer.
Mas para você mexer em um desses aqui, eu te aconselho não mexer não. Amém? Porque uma coisa é uma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vou te explicar por que eu estou falando isso. Uma coisa é você pregar contra a doutrina errada, como eu sempre fiz. Se igrejas por aí pregam doutrina errada, eu vou na Bíblia e mostro que aquela doutrina está errada. Outra coisa é você querer mexer no pastor. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque eu não sei se aquele pastor tem um chamado, e se ele tiver o chamado, eu estou indo lá, na mão de Deus, afrontar ele. Aí, lembra de Moisés? O que aconteceu com Miriam e Arão? Miriam e Arão fizeram o quê? Pagaram um alto preço, porque se meteu em quem estava na mão do Todo-Poderoso. Por causa de um defeito ou de um erro humano de Moisés. Eu falei Abraão ou Moisés? Moisés, né? Por causa de um erro humano de Moisés. Porque Moisés pegou uma mulher cuxita, uma mulher etíope, uma moreninha. Ele era casada com, como era o nome dele? O nome dela? Zípora, né? Zípora, um negócio desse assim. E Moisés se engraçou com a moreninha lá e tal, e catou a moreninha. Os irmãos de Moisés viraram Satanás com Moisés. Como é que você faz isso? Não sei o quê, blá, blá. Ah, isso deu pano para manga. Deus chamou todo mundo na tenda da congregação e disse: olha, a história é a seguinte: se existem profetas no vosso meio, eu me revelo a eles através de sonhos ou de visões. Não é assim com meu servo Moisés. Trocando em miúdos, não se meta com ele. O negócio dele é comigo, eu me acerto com ele. Vocês vão ver o que vai acontecer. Deus subiu de volta, saiu de dentro da tenda. Na mesma da hora, a carne de Miriam ficou leprosa, branca como a neve. E Arão e Miriam só ficou boa porque Moisés teve que orar pedindo a Deus misericórdia. E Arão não teve a mesma sorte. Deus disse: manda Arão subir no Monte Ebal. Lá ele vai tirar as roupas sacerdotais, e ali mesmo ele vai ficar. Ele subiu todo paramentado, chegou lá, ele começou a tirar as roupas sacerdotais, e Deus matou ele ali mesmo. Não mexe com quem está na mão de Deus não, porque você não sabe qual é o relacionamento que o cara tem com ele. Como diz essa canção aqui, que ultimamente eu ando cantando muito, diz assim, ó: quase sempre quando abatido eu me encontro, me refugiar depressa eu vou ao pé da cruz, e de lá com a vitória certa eu me levanto, sem resposta o aflito nunca volta de Jesus. Inimigos meus não sabem qual é o meu segredo, como e de que forma eu sempre sou um vencedor. Apesar dos meus fracassos, muitos deles não sabidos, conhecidos em detalhes pelo meu Senhor. Se julgado e condenado pelos homens fosse eu, derrotado eu já estaria, assim seria. Ainda bem, quem me conhece intimamente é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia. Então, se você vai combater uma heresia pregada, é uma coisa. Se você vai combater contra homens, a coisa muda de figura, porque esse homem pode ser um eleito, e se ele for um eleito, você vai se dar mal. Vamos lá para eu encerrar. Onde que eu parei? Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía ali uma afiada espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes significa o poder que a palavra de Deus tem. Da boca de Jesus sai a sua palavra, que é como uma espada afiada de 2 gumes, capaz de separar a alma do espírito, juntas e medulas, como diz em outro trecho das Sagradas Escrituras. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive.
Então ele mostra que ele vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Domingo que vem, capítulo 2 do livro do Apocalipse. Conseguiram entender? Glória a Deus. Olha, nós vamos encerrar o culto. Antes de encerrar o culto, deixa eu pedir a vocês, domingo que vem, leve um envelope para casa para você trazer uma oferta para a casa do Pai. Amém? Leve, traga uma oferta de 100, de 50, de 20 não, de 30. Não baixa mais do que isso não, tá, gente? Porque as despesas não são pequenas para você ficar trazendo qualquer tipo de oferta. Deixa eu falar uma coisa aqui, aproveitando essa deixa. Tem pessoas que estão usando a pandemia para ofertar qualquer coisa e para nem ofertar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus sabe o que você está fazendo. Deus sabe o que você está fazendo. Você não pode enganar Ele. Acabei de ler agora que os olhos dele são como 2 chamas de fogo. Não brinca com Deus não, viu, gente? Não brinca não. Então, não deixe de ofertar corretamente. Tipo assim, o pastor nem vai falar nada porque ele sabe que está todo mundo na pandemia. Você acha que você pode enganar Deus? Você não pode enganar Deus não, irmão. Viu? Não brinca com Deus não. Bom, então, assim que você for sair, você vai receber de um obreiro na saída. Pegue para trazer domingo que vem. Domingo que vem é 2º capítulo. Não falte não. Nós estamos hoje também comemorando que na verdade não é, né? Acho que vocês perderam a conta, mas tudo bem. Não. A Igreja Mundial da Paz em Cristo, que antes tinha o nome de Igreja Vida, foi aberta em 1997, gente. Eu não sei onde que vocês tiraram 14 anos. Aí eu estava ontem na cama lá, pensei assim, de onde esse pessoal arrumou 14 anos? Só se for 14 anos que veio para a Bahia, né? Porque o nosso ministério, eu saí da igreja, do outro ministério em 96. Oi? Na Bahia. Aqui na Bahia. Eu saí do antigo ministério que eu tinha, que eu era, em 96. 97, o trabalho da igreja, do nosso ministério começou em 97, lá no Lobato, com o nome de Igreja Vida. Anos depois que a gente mudou para a Igreja Mundial da Paz em Cristo. Amém? Então, quem pensou em 14 anos aí, deve ser o 14 anos aqui da Bahia, tá bom? 23. 23, né? Desde 97. Tem 23 anos. Amém?